microfone. Sou engenheiro, especialista, né, em engenharia de software. Sou um dos fundadores da Digital Assets aqui, da comunidade Digital Assets aqui no Itaú. E agora estou ali, faço parte ali junto com o time ali do Banco Central ali no ACT, ali construindo ali o Real Digital, né? E aí, respondendo essa primeira pergunta, assim, na minha opinião, eu acho que vai ser a programabilidade. Acho que a programabilidade vai ser a grande inovação, assim, dessa solução do Real Digital que a gente está implementando, né? Ao longo do tempo, assim, cada, cada solução que o Banco Central ele foi implementando, assim, ele estava resolvendo uma dor, né? Então, quando a gente olha lá para DOC, TED, ele resolvia ali a questão da integridade. Quando entrou o dinheiro eletrônico, aí já trouxe a flexibilidade. Com o Pix, foi a instantaneidade que ele acabou trazendo, né, resolvendo a dor da instantaneidade. E agora, com o Real Digital, eu acredito na programabilidade, que é o que vai trazer de inovação no mercado financeiro como um todo, tá? Aí, para exemplificar, assim, eu fico pensando, sempre, você vai comprar um carro, eu uso esse exemplo, assim, que ele é bem didático. Você vai comprar um carro numa pessoa física, sempre tem aquele momento de quem confia em quem, no comprador ou no vendedor, né? Quem entrega o DUT ali, o documento assinado, e quem transfere o dinheiro, né? Então, às vezes até acontece a transação ali dentro do próprio cartório, dentro da agência, então é uma situação onde a programabilidade ela pode resolver esse tipo de dor. Então, imagine que a gente tem a propriedade do veículo como, sei lá, um token nessa rede, e uma vez transferida a propriedade, tem ali o Atomic Swap, que é o termo técnico que é usado, que faz a troca, né? Ele entrega a propriedade do veículo para o comprador e o real digital para o vendedor, né? O real tokenizado, na verdade, ali para o vendedor. Então, essa é a minha opinião sobre o que seria a grande inovação aí nesse novo mundo, tá? Muito bom, Vange. Alguém quer seguir ou vamos por ordem alfabética aqui? Na alfabética, eu me habilito. Pode falar, Cláudio. Perfeito, Band. Perfeito a sacada da programabilidade, que é exatamente isso. Óbvio que eu acho que vai dar para explorar muitas outras coisas, mas essa é o que mais salta aos olhos, que nos parece mais prático, né, da gente pensar do uso do real digital. Os smart contracts, né, em última análise, óbvio que para cada arranjo desse, vai ter que ter um terceiro ente entrando, dependendo do caso de uso, para poder estar concretizando a tese, né? Por exemplo, quando a gente fala de transferência de propriedade, possivelmente vamos ter que envolver e digitalizar e talvez disruptar mais um outro segmento, a parte de registros, né, de propriedades de modo geral, sendo mais abrangente. O exemplo, e aí comentando já sobre o caso de uso, que é a tese do grupo do qual o Basa está fazendo parte, é bastante ousado e é inspirado também nessa questão é, é, da programabilidade, né? É quase que um dilema, né, que a gente cria aí, me arremete até a questões como algoritmo do caixeiro viajante e outras coisas do tipo, né? Mas veja que aqui no nosso caso, é, a hipótese nossa, a gente tá, de um contrato de um título verde, o CPR verde, que é um acordo entre um produtor rural que pode ter práticas ambientais e com uma empresa que vai pagar por aquilo e vai gerar um crédito ambiental para ele. É um título, né? É um título formal que existe, o CPR Verde, mas que eu preciso ter etapas, eu preciso ir fazendo e eu preciso ir pagando de acordo com o transcorrer. Ou seja, de novo entra a questão de tokenizar esse acordo, esse contrato, né? É bastante desafiador, mas é uma prática bem, um caso de uso bem relevante, né? Do ponto de vista aqui do nosso país, quando a gente une tecnologia e une agora a pauta de ESG, né?
Sim, muito obrigada. Johan? Então, vamos lá. Bom dia a todos. Eu não quero correr o risco aqui de ser repetitivo em relação ao que o Band e o Cláudio falaram, tá? Esse é o problema de estar mais na frente do alfabeto aqui, mas indo para talvez um nível um pouquinho mais filosófico aqui, né? O real digital, a proposta do real digital é ser um meio, não é ser um fim, né? Ser um trilho para diferentes casos de uso que podem surgir, que a gente pode ter uma ideia. Acho que o exemplo que o Cláudio colocou é perfeito aqui, a questão da tokenização da propriedade de um veículo, né, ou uma tokenização de um título verde, que são exemplos de casos que, por exemplo, na cabeça do pessoal do Itaú está aqui a tokenização de veículo, na cabeça da base aqui está o título verde, mas a proposta é justamente essa, né? A proposta é você fornecer um trilho em que novos casos de uso podem surgir, né? Quando a internet foi criada lá atrás, ninguém imaginava que a internet seria usada para streaming, né? Para você fazer distribuição de conteúdo via Netflix, né? Simplesmente você tem aqui a infraestrutura que foi disponibilizada, e através dessa infraestrutura disponibilizada, novos casos de uso começam a surgir. Só que para esses casos de uso serem efetivos, você tem que ter os ativos na outra ponta. E os ativos têm que estar tokenizados, né? Então, acho que aqui a proposta do real digital, tanto no nível de atacado quanto no nível de varejo, é fomentar esse mercado de tokenização, seja de ativos que já existem no mercado. Eu não gosto de falar o termo digitalização, porque hoje praticamente tudo é digital, né? Quando a gente está falando de ativos, por exemplo, no mercado financeiro. Mas quando a gente fala de ativos físicos, como um veículo, como um imóvel, esses ainda têm que passar por um processo de digitalização. E acho que muito do sucesso do real digital, ele vem daí da capacidade do nosso mercado de poder tokenizar esses ativos para você efetivamente fazer o bom uso da programabilidade, né? Da troca de ativos em smart contract. E acho que um ponto relevante aqui, mas ele escapa um pouco das fronteiras do país, é a questão de benefícios de moeda fiduciária de Banco Central em formato digital, quando a gente fala em diferentes jurisdições, sob o ponto de vista de remessas internacionais. Tá? Então, esse aqui também acho que é um benefício muito, muito interessante, que pode vir à medida que diferentes bancos centrais no mundo começam a migrar para um modelo de moeda tokenizada. Perfeito. Bom dia. Posso falar? Pode, deve. Bom dia a todos. Bom, queria agradecer aí o convite de estar aqui no bate-papo com vocês, cumprimentar aí todos os participantes da mesa virtual, né? Eu sou Raul Moreira, sou, além de conselheiro do Banco Original, também conselheiro da PicPay e membro das diretorias da BBC e da Abex, né? Eu acho que vale a pena, para colaborar um pouco nesse contexto, uma visão um pouco mais estratégica, eu vejo hoje duas grandes dimensões que poderiam ser enquadradas nesse conceito de economia tokenizada, ou tokenização da economia, que é o que o Banco Central vem falando muito, né? E essas duas dimensões vão andar de forma paralelas. De um lado, nós temos os já conhecidos criptoativos, ou ativos virtuais, conforme a lei especificou, que foi a Lei 14.478 do final do ano passado. Foi muito importante essa lei, depois ela foi promulgada, né? Depois nós tivemos ainda, dentro dessa dimensão dos criptoativos, a questão do parecer orientador da CVM, depois veio que é o parecer 40, que foi também muito esclarecedor. Depois a gente teve a circular recente agora da CVM também, 004, de abril desse ano, que também esclareceu bastante sobre o entendimento, aí nesse caso, principalmente da CVM, né, à luz da legislação, sobre essa questão de criptoativos. Então, eu acho que o Brasil está começando a se organizar numa dimensão de tokenização da economia que estava realmente com sérios problemas, ainda está com muitos problemas relacionados a isso, né? E está havendo um processo de organização, inclusive um processo de estruturação de como vai se dar a fiscalização, como vai se dar as autorizações das entidades que vão operar. Isso é extremamente positivo. E, de outro lado, tanto que foi atribuído ao Banco Central cuidar dessa parte aqui, né, em parceria com a CVM, né. Do outro lado, nós temos a questão do real digital,
e seus efeitos do real tokenizado, que foi falado aqui. Na verdade, os efeitos mais práticos mesmo vai ser exatamente a tokenização, o real tokenizado sendo usado no varejo, né? E, nesse caso, nós estamos falando de uma maior utilização, pelo menos o que tem surgido nas discussões, no projeto piloto, em todos os fóruns que a gente tem participado, é essa a aplicabilidade de o real tokenizado ajudar no processo de tokenização de ativos reais, seja tangíveis ou intangíveis da economia. Então, de um lado, eu tenho ativos virtuais que vão continuar a sua vida de forma mais estruturada, e aqui eu tenho um grande salto também que o Brasil está vivendo, que é a preparação para um ambiente de tokenização de ativos reais. Que ativos reais seriam esses? Citaram aí questão de veículos, tem a questão de imóveis, tem a questão de contratos, tem a questão de cédulas de crédito bancário, que já existe alguns pilotos a esse respeito. Quer dizer, tudo que envolve um valor reconhecido, né, seja recebível ou um valor já imobilizado, tudo isso aí vai poder ser fragmentado em N opções de aquisição daquele ativo, né, o que vai, na verdade, trazer um processo de desburocratização e de redução de custos significativo no conceito de destravar para os investidores de varejo, na minha opinião, trilhões de ativos. Mas é muita coisa que pode ser destravada, porque vejam a questão da quantidade de valores que nós temos em imóveis, em contratos, em recebíveis, em cédulas bancárias, só para citar alguns exemplos, em veículos, só para citar alguns exemplos mais conhecidos. O quanto que isso aí vai poder ser tokenizado e o quanto que isso aí vai poder destravar e simplificar muito em função desse aspecto da programabilidade. Agora, o que eu queria colocar é que o maior desafio que nós temos agora, lógico que o desafio de tecnologia, eu acho que todos eles estão sendo vencidos, inclusive na questão do piloto, a capacidade das empresas que estão participando ali, eu acho que é fantástico, a gente vai sair do outro lado. Nós, do grupo original aqui, e PicPay, estamos participando via consórcio da BBC, optamos por um consórcio, formamos um consórcio lá na BBC, de 12 instituições, está até aumentando a quantidade de instituições, que realmente eu acho que há um ganho prático aí de sermos um nó, a associação ser um nó de ligação com o Banco Central e a gente conseguir propagar e ampliar cada vez mais esse piloto e o futuro realmente do real tokenizado. Mas o grande desafio que nós temos é o desafio dos entendimentos da sociedade sobre esses ativos virtuais não reais, digamos assim, que são totalmente virtuais, né? E como vai se dar a tokenização desses ativos reais, como eu falei, sejam ativos tangíveis ou intangíveis, no conceito de o que é valor mobiliário, o que não é valor mobiliário, como é que vai se discutir essa questão do entendimento da CVM, por isso que eu quis dar aquela introdução, e o entendimento do Banco Central e o entendimento do mercado. Não vejo tecnologia um problema, não vejo normatização um problema, eu vejo mais um entendimento de como é que nós vamos conviver com esses dois mundos e como é que nós vamos fazer para haver um consenso no mercado sobre a aplicabilidade desses dois mundos, visando destravar a economia, visando simplificar, reduzir custos e agregar segurança. Obrigado. Muito boa Bom, resposta. Kátia, eu vou usar um tempinho aqui, né, o mínimo possível, porque estamos tomando aula de todo mundo aqui, né, não vou roubar tempo, não. Primeiro, quero agradecer meus amigos, né, e colegas, Johan. Johan, a última vez do almoço eu não fui com você, Johan, estou devendo. O Raul encontrei na portaria do Original. Falei, Raul, a gente se vê a semana que vem. Ele, no quê? Ele não tinha recebido o convite. Obrigado, Raul. Obrigado Imagina, é um prazer. Na correria a gente conseguia aí. Band, não tive a chance ainda de a gente se conhecer pessoalmente. Vou marcar de dar um pulo aí no Itaú, tá? Cláudio também, não fui no Baza, né? Preciso fazer isso, tá? E o meu amigo Thiago acabou de chegar aí e a gente se fala pelo Zap bastante, né, Thiago? Obrigado, viu, cara, por estar com a Obrigado, gente aqui. pessoal. Desculpa aqui a Enfim, demora. não vou roubar esse tempo, não. Eu só queria, enfim, foi falado muito aqui e a gente fez esse evento, pessoal, para de 10 reuniões que eu vou e vocês também, todo mundo quer saber sobre real digital, né? Eu acho que é o assunto do momento e
E quanto mais informação a gente conseguir levar para o mercado, eu acho que ajuda todo mundo, né? Enfim, essa democratização da rede é bom. Eu acho, depois de tudo que foi falado, a minha opinião sobre isso eu acho que o Real Digital vai viabilizar a gente democratizar a esteira de crédito de um modo geral, e isso eu acho que por si só, assim como foi o Pix, ela já é um ganho, né? Tem desafios, tem dificuldades, vão ter erros, vão ter acertos, a gente vai corrigir tudo, mas de qualquer forma, no final do dia, quando isso chega para a sociedade como uma melhoria, eu acho que vale o esforço que a gente está tendo de um modo geral aqui. Então, enfim, é isso que no meu dia a dia aqui, de manhã, quando eu levanto, e penso que o que a gente está colaborando aqui, eu acho que é isso. Pessoal, eu quero pedir desculpas públicas aqui ao Tiago, porque por algum motivo ele não recebeu o link, é por isso que ele se atrasou. Tiago, desculpa. E ficou para você responder a primeira pergunta, né? Imagina. Qual que será a principal inovação aí trazida pelo Real Digital? O que você vê aí de caso prático, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho melhor as inovações aí desse projeto. Legal, bom dia, pessoal. Sabe que aqui na TecBus segurança é super levado a sério, então pode ter caído no spam, Kátia. Não pode ter sido problema seu ou barrado em algum filtro. Mas obrigado, aí a gente conseguiu conectar, espero que possa agregar aqui a nossa discussão. E Marco, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, sempre bom estar com vocês. Estou vendo o Cláudio aqui também, enfim, estamos lá num trabalho bem bacana lá no nosso consórcio, né? E aprendendo bastante no piloto do Real Digital. Eu acho que, para falar das inovações, né, trazidas pelo Real Digital, acho que está super cedo ainda para a gente, é só conjecturas, né? Mas eu acho que é muito ligado a duas questões importantes que a própria tecnologia vai trazer, né? Então, acho que é a questão do dinheiro programável, acho que isso é super importante, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer com esse dinheiro programável, e a questão da tokenização, né? Acho que da tokenização que abre, né, de ativos financeiros, enfim, ou de ativos não financeiros, mas assim, eu acho que né, não sei se tem um monte de gente aqui nos vendo, estou olhando aqui o pessoal entrando, mas alguns casos de uso, né? Acho que uma coisa que é importante, antes, Anine, você estava comentando, né? Acho que o Raul também, trabalhei bastante com o Raul na época do Pix, entrou alguém falando aí. Que coisa nova. Aí, pronto, já foi para o mudo. Mas eu lembro lá, Raul, quando a gente estava lá na época do Pix, depois do Open Bank também a gente cruzou bastante, é sempre a questão do caso de uso, né? O que a gente vai resolver como problema, né? Então, no Pix era muito simples, né? Muito claro, então, e é alguma coisa que todo mundo utiliza, que é o meio de pagamento, né? O meio de transferência, enfim, e deixou a coisa mais cômoda para todo mundo, né? O Open Bank já começou com uma infraestrutura com o objetivo de compartilhamento de dados, nesse ecossistema onde a gente, né, buscava inovação e melhores informações, né, entre todos, né? Então, a tal da simetria de informações. Acho que a gente ainda está buscando na questão do Open Banking, por exemplo, qual é o caso de uso, né, qual o problema que a gente vai solucionar, né? Então, a gente está trabalhando na implementação, né, para você ter a adoção das pessoas, a gente tem que partir do problema e aí, né, buscar aí a tecnologia. Acho que no Real Digital uma coisa que a gente tem que ficar sempre muito atento é qual o problema que a gente vai resolver para que isso seja utilizável. Então, eu falei do dinheiro programável, falei da tokenização, mas para a população, enfim, para as pessoas, o que a gente vai resolver com isso, né? Então, acho que um exemplo que seria muito interessante, né, você fazer uma transferência de um imóvel, fazer uma transferência de um carro, por exemplo, e aí, lógico, vai depender, né, de todo mundo estar nesta rede, né? Então, você pegar o Detran e colocar também numa rede, subir um nó lá para o Detran, você poder tokenizar o seu carro hoje, né? Então, todo mundo aqui já vendeu um carro, e você sempre fica naquele momento ali meio preocupado no finalzinho da transação, né? Eu vou passar o dinheiro e aí eu assino o documento, vai lá no cartório, as duas pessoas juntas, né? Então, tem um momento ali de insegurança que o Real Digital, um dinheiro programável, ele pode resolver, né? Na medida que você faz uma transferência e atomicamente, né, ao mesmo tempo que a transferência está acontecendo, esse carro que foi tokenizado ali pelo Detran pode ser transferido. Então, isso eu acho que é um caso de uso que pode ser interessante. Mas acho que minha provocação aqui, né,
olhar para essas possibilidades, mas olhar muito mais para quais são os problemas que a gente consegue resolver com o real digital, né? E aí a tokenização, a programabilidade, né? Enfim, coloquei algumas coisas aqui, vou deixar os meus colegas falarem, né? Maravilha. O Brasil ele é protagonista, né, nessas mudanças do mercado financeiro mundial, e o projeto piloto é uma inovação. E dentro disso, eu queria saber de vocês, quais têm sido os principais desafios em implementar essa nova moeda, né, incluindo aí o projeto piloto, onde todas as empresas estão trabalhando para esse bem comum. Ordem alfabética ou alguém se habilita? Bora Vamos lá, na mesma ordem, né? Vamos na mesma vamos lá, ordem. pode ser. Como meu background ele é mais técnico, eu vou puxar aqui as minhas respostas um pouco mais para a linha mais técnica, deixar para os companheiros aí trazerem outras óticas em relação às respostas, tá? Bom, assim, eu tenho participado ativamente ali no dia a dia, ali na construção do piloto ali, né? E, assim, três dos pilares, assim, do piloto que a gente tem discutido, e é um grande desafio lá, é a descentralização, a privacidade e a programabilidade, né? Que é o que, assim, você resolver elas individualmente talvez não seja um desafio tão grande, mas resolvê-las em conjunto tem sido um grande desafio para a gente, né? Então, assim, a gente criar uma solução com esses três critérios ao mesmo tempo, acho que entrou de novo aí um áudio aí. Por exemplo, você descentralizar, mas ao mesmo tempo você precisa garantir uma governança. Assim, não é algo simples de se implementar, né? Até que ponto vai a autoridade dessa governança numa rede descentralizada, né? A gente precisa incentivar a descentralização, mas precisa ter governança. Então, assim, o país ele vai ter que continuar exercendo a política monetária, né? Assim como exerce hoje no mundo Fiat, STR, ele vai ter que continuar fazendo a mesma coisa. Então, o real digital ele é só mais uma maneira de entregar a mesma moeda, não é uma nova moeda, né? Então, hoje ele é entregue do meio físico no meio eletrônico e vai ser entregue agora no meio digital, né? Então, como você entrega no meio digital, descentralizando, né? Como você garante toda a segurança dessa descentralização? A privacidade também é outro ponto, assim, que o próprio blockchain, o DLT, ele prega ali a transparência, a rastreabilidade, mas como que você garante também ali o sigilo bancário, LGPD dos clientes, das instituições, né, dos participantes, como que você consegue proteger a sua estratégia, assim, né, dentro dessa rede, né? Ninguém quer expor a sua estratégia daquilo que você tá montando, né, daquilo que você está fazendo, né? E aí vem a programabilidade. E a programabilidade com privacidade, tecnicamente, ela tem sido um desafio muito grande para a gente. Assim, é bem complexo. A gente tem estudado bastantes conceitos aqui, assim como ZK, né, Zero Knowledge, computação confidencial, criptografia homomórfica, para tentar resolver a programabilidade com a privacidade. Então, assim, eu puxando um pouco o lado assim, um pouco mais técnico, esses têm sido os grandes desafios assim para implementar essa nova maneira de entregar o real para no mundo atacado, né, semelhante à reserva bancária, como também no mundo do varejo, tá? Perfeito, Band. Deixa eu pegar agora na sequência. Na verdade, não é nada trivial, viu? Eu concordo com a visão otimista do Raul de que a tecnologia, ao final das contas, vai conseguir furar essa bolha. Mas, na minha opinião, está longe de ser trivial, tá? Não é que a gente vai furar, vai. Mas não é, na minha opinião, assim, tão simples, né? Não tem uma trilha simples. Aliás, se a gente for olhar por este aspecto, de forma bem inteligente, né, e adequada, o próprio Banco Central não está fechando tudo. A gente está caminhando, dando passos, aí ele olha, dá mais uma luz, dá mais um caminho. Então está sendo respirado, né, em conjunto, modelado, tratado, como tem que ser mesmo, um projeto que é inovador, né, a nível mundial, inclusive. Falando um pouquinho da tecnologia em si, da essência, né, da tecnologia, como disse o Band,
a própria essência não é, a gente está falando de algo descentralizado, regulado. Então, são conceitos, a princípio, até que tem um certo paradoxo entre eles, né? E aí entra de novo os desafios da tecnologia para poder harmonizar esses conceitos, mas que são os que vão reger o bom funcionamento, a saúde, né, dessa infraestrutura que a gente está aqui batalhando para trabalhar. Quando a gente olha a própria tecnologia inicial, né, inicial porque a gente espera que vá ser, mas não é ainda uma garantia, que vai ser de fato, que vai vingar o Hyperledger Bezo, né? Acho que foi uma definição bem interessante, né? Baseada no Ethereum, que por si só tem uma respiração de uma comunidade muito forte aí, mas é uma coisa que está se trabalhando, se tratando, né? O grupo aqui, né, Thiago, a gente está aqui com muita discussão, tentando colocar de pé já nosso nó, né? Resolvendo ainda coisas básicas de links e outras coisas, mas a questão de segurança a gente já até abriu um subgrupo, porque, como disse o Band, é mega relevante, né? A gente harmonizar essa questão do descentralizado, regulado, questão de privacidade, ao mesmo tempo eu preciso ter controle por conta da regulação, como tem que ser mesmo, a segurança tem que ser forte, não sei se é adequada a palavra, mas ela tem que ser forte e sutil o suficiente para poder comportar todas essas questões aí. Tem sido um dia a dia bem intenso e bem divertido, diria também, né? É isso, pessoal. Cláudio, cara, eu concordo 100% com o que você colocou aqui, né? Tipo, estamos num processo de tatear isso do ponto de vista de tecnologia. Acho que a gente faz avaliação aqui em quatro dimensões, né? De segurança, privacidade, a questão de performance e capacidade, né? E realmente um desafio. Quando a gente olha para um DLT fechado, né? Permissionado, como a gente está olhando aqui para o Real Digital, a questão de performance ela fica um pouco mais bem equacionada, né? Até porque você traz esse fator forte de governança para cima do DLT permissionado. E é uma mudança de paradigma, né? A gente está saindo de um modelo em que você tem governança centralizada e processamento centralizado, né? Tipicamente, para um modelo em que você tem uma governança centralizada com um processamento distribuído. Só que, na questão do processamento distribuído, bem, quem trabalha com desenvolvimento de software, né, como o Band aqui, a gente sabe que software apodrece, né? E acho que um exercício muito importante a ser feito aqui, um desafio importante do ponto de vista tecnológico e de governança, quando a gente está indo para frente com o Real Digital, é se transportar para o primeiro dia de produção, né? Vamos nos transportar para o primeiro dia em que efetivamente você tem valores sendo transacionados dentro dessa rede, né? Então, aqui a gente fala de procedimentos de onboarding, como é que você vai colocar um novo nó na rede, atualização do Bezo, né? Tem uma nova versão do Bezo, como é que você vai testar esse cara? Vamos ter que botar uma testnet, vamos ter que ter diferentes participantes com nós no ambiente de certificação para poder validar. Tombamento de versões de software ou versões de smart contract em produção, como é que vai ser feito, como é que vai ser feita a auditoria, a validação dos smart contracts à medida que o sistema vai ganhando maturidade e vai ganhando escala. Então, acho que esses são desafios tecnológicos e de governança muito relevantes que não só o Banco Central, mas acho que todo mundo aqui nessa sala está tateando, né? Tipo, estamos experimentando, vamos ver o que funciona, né? A Hyperledger Bezo me parece uma decisão técnica muito correta, mas acho que o piloto é que vai trazer os resultados aqui do que seria uma tecnologia no final, né? E tem uma dimensão também de desafio que é custo e eficiência, né? Que essa aqui é super importante, né? Ter o Real Digital rodando dessa forma descentralizada, ele tem que deixar as operações que hoje, porventura, aconteçam em entidades centralizadas mais eficientes, né, e com um custo adequado, né? Hoje, o mercado brasileiro atingiu um nível de eficiência bastante alto, né? Para quem conhece sistemas de pagamentos, né, a gente olha para o Pix. Pix é um negócio muito avançado, né? E ele é muito eficiente, sob um ponto de vista de custo e sob um ponto de vista de velocidade, né? Também tem que se atentar aqui para o fato de que
não adianta criar esse sistema aqui em paralelo e ele não ser mais barato e não ser mais eficiente do que existe hoje para casos que já estão implementados, né? Não estou falando para casos de usos novos. Então, acho que esses são ali os nossos grandes desafios e acho que indo para frente, à medida que a gente tem mais clareza também em relação à tecnologia, potenciais questões de interoperabilidade que podem surgir. Né? Quais são as diferentes tecnologias que vão compor aqui esse ecossistema do real digital, e se tem alguma questão de interoperabilidade que pode ser relevante, que não parece que vai ser um problema hoje, mas temos que ter no nosso radar aqui à medida que a gente vai avançando. Bom, acho que seria eu, né? Voltando ao tema da questão, bom, primeiro, tecnologia, vários falaram aí, né? E eu queria até ressaltar que o Cláudio comentou, né? Que realmente vamos vencer, mas não é trivial, não tem a menor dúvida disso, né? Mas para um sistema financeiro que fez o Pix no prazo que fez, né? Que fez o Open Finance no prazo que fez, que está fazendo ainda, né? Tudo isso aí, veja, essas transformações elas ocorreram ontem, né? Começaram ontem e foram infraestruturas novas que foram montadas, né? Lógico que todo o aprendizado lá antigo do SPB, que foi muito importante, né? Mas foi algo transformacional que nós fizemos aqui nesse país, né? E essa infraestrutura, esse trilho que nós estamos montando para a questão do real digital ou real, e para usar o real tokenizado, né, principalmente no varejo, eu acho que é mais um terceiro grande momento desse processo de transformação, que eu não tenho dúvida que nós temos capacidade, tecnologia. Por isso que eu assim tento resumir que ela não é um problema, porque ela é um problema, mas ela vai ser facilmente resolvida com a competência que nós temos, né? O grande desafio, que eu acho que remonta à questão principal da pergunta, é como que nós vamos fazer para que isso se torne algo real, algo que seja implantado na ponta, algo que seja percebido pelo consumidor como uma vantagem, algo que realmente seja visto como um movimento de redução de custos, de simplificação de contratos, de maior agregação de maior garantia, maior segurança, todos esses aspectos que foram falados aqui, eu acho que esse é o grande desafio, como que nós vamos, na ponta, nós vamos transformar isso aí em produtos do dia a dia do consumidor, né? No sentido de que ele realmente veja valor nisso aí e que as instituições financeiras também vejam valor no sentido de distribuir novos produtos e serviços. Falou aqui que vão surgir que a possibilidade de surgir vários novos produtos e serviços, ela é também, eu acredito que assim, quem disser que já tem uma ideia do que pode ser feito, acho que está se enganando, porque as possibilidades são muitas, né? Toda vez que a gente vai lá e dá uma machadada nesse terreno, a gente vê uma possibilidade nova e a gente vê exatamente que existem várias alternativas. As mais tangíveis que vão chegar na ponta do consumidor, eu vejo realmente que é o uso do real tokenizado. Aí foi falado sobre essa questão do dinheiro programável, mas que eu acho extremamente importante, principalmente nessa questão de contratos, né? Mas essa função de tokenização de ativos, eu acho que ela vai ser também transformacional. Nós temos um processo ainda muito complexo para fragmentar ativos, para permitir que a pessoa física lá na ponta, no varejo, possa investir em novos tipos de ativos, né? Que possa adquirir ativos, possa vender ativos com muita facilidade, com muita segurança, com muita transparência, né? Então, eu acho que isso aí é que vai realmente fazer a diferença lá na ponta, no dia a dia do consumidor, quando a gente conseguir fazer o real tokenizado ser a infraestrutura para conectada com ativos, para permitir que esses ativos possam ser operados na ponta do consumidor com menor quantidade de intermediários possíveis. Tiago, você dê minha vez para você, tá? Depois eu falo. Ficou pouca coisa aqui para falar. Acho que o pessoal falou bastante aqui. Eu acho que na questão de tecnologia, já as pessoas que entendem bem mais de tecnologia do que eu já falaram. Eu sempre quando eu olho aqui para a nossa área, né, para minha área, que é uma área voltada para inovação, enfim, aqui na Tecban eu olho para
né, para essa inovação, além do core, enfim, o que eu toco. A gente sempre fala de inovação. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em produto, a gente pensa em tecnologia e tal. E eu sempre estimulo aqui que as maiores inovações são em modelos de negócio, né? Então, os grandes investimentos são sempre feitos em modelos de negócio. Então, o que a gente pode olhar para o real digital que ele vai alterar modelos de negócio, né? Então, você tem uma proposta hoje que é entregue de uma forma, o que você faz, como você faz, para quem você entrega, como é que a gente consegue, né, utilizar esse desafio que a gente vai enfrentar nos próximos anos de implementar o real digital para alterar modelos de negócio, né? Então, acho que ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho dessas possibilidades. Eu acho que em termos de desafio, acho que a única coisa que talvez restou aqui para eu falar e a gente, né, ao longo do piloto, a gente vai passar por muita coisa. Agora, no começo, o Cláudio até mencionou ali, a gente está, né, vamos subir o nó, precisa de um link, poxa, o link agora precisa ser maior, precisa de 2 links, não é um link só. Enfim, tem coisas que acho que você não imagina e o piloto é para isso, né? Então, acho que esses desafios a gente está enfrentando e está sendo super interessante. As pessoas estão bem empolgadas porque estão aprendendo bastante. Mas acho que tem um outro desafio que é de capacidade humana, né? Então, isso é uma coisa que sempre me preocupa bastante. E aí, talvez chover uma olhada entre nós aqui, mas a capacidade do Brasil de gerar esses novos recursos para esse novo mundo, né, Raul? A gente está falando dessas implementações dos últimos 4 anos e todo mundo sabe aqui a quantidade de gente, equipe e tal, que a gente tem que capacitar. E a gente está falando daqui 10 anos, 15 anos, né? Então, um país que forma quantidade de engenheiros, cientistas de computação, etc., que a gente forma, é óbvio, né? Você olhando para isso, olhando o que a China forma, os Estados Unidos forma, a gente tem uma carência de mão de obra muito grande para esse futuro, para manter tudo isso, né? Todos esses nós, tudo isso rodando, tal. Então a gente falou da interoperabilidade, de outras redes entrarem, né? Enfim, isso aqui só vai funcionar se a gente conseguir, né, tokenizar os ativos reais, enfim, né, a população vai sentir isso. E aí você precisa sair do banco, sair das nossas instituições e ir lá numa instituição pública ter gente capacitada para isso, né? Então, isso é uma coisa que sempre, acho que talvez é o outro desafio, né? Ter recurso humano para manter tudo isso em operação efetiva daqui 10 anos. Enfim, acho que... Tá bom, Kátia, vou pegar um ganchinho aqui bem rápido sobre o que a gente é apaixonado, né? Que é segurança. Então, nós somos chatos sempre do grupo, porque quando todo mundo está preocupado com a infraestrutura, né? Thiago Link, né, Cláudio? A gente fica lá, mas e a segurança? A segurança? Enfim, nós somos apaixonados por isso, né? Não tem prato feito aqui, mas não teve prato feito em nenhum projeto no Brasil, de todos esses que o Raul falou. Enfim, eu lembro que lá atrás a gente trabalhou com a Receita para fazer segurança no imposto de renda e a gente teve que adaptar a criptografia para isso, né? A gente é apaixonado por criptografia aqui, mas cada dia ela vem com um saborzinho diferente, né? Quando a gente fez a SPB, a gente teve que entender o que era isso e viabilizar. O Pix não foi diferente, né? Hoje a gente faz 100% do Pix, da criptografia do Pix lá no Banco Central. Todo dia a gente discute throughput com eles, enfim. E eu também acho que é um projeto sensacional. E agora a gente está nesse do Real Digital, né? Enfim, tem muitos desafios. O Band falou de privacidade, mas aí o Cláudio falou de ambiente aberto e distribuído, né, Cláudio? Enfim, a gente nunca ninguém dá nada fácil para a gente. Mas a gente está no consórcio, nesse consórcio TecBan e Basa e mais alguns parceiros nossos, e a gente tem discutido muito com o Thiago, falou que ele é um aficionado aí na TecBan por segurança, é verdade, e a gente tem, enfim, tentado fazer o melhor possível, né? Não é por isso que a gente não está conversando, estou conversando também, a gente está conversando com todos os demais bancos que estão aqui e os outros. Mas, enfim, eu acho que o sucesso disso eu tenho visto no Real Digital uma colaboração muito grande, né? Embora no final do dia, na ponta lá, pode ser que um seja concorrente do outro em algum momento, né? Mas eu tenho visto uma colaboração muito forte de todo mundo, do grupo, né? Para que a gente consiga colocar o negócio em pé. E eu acho que esse é um motivador maior, né? De novo, eu falar, isso democratiza muito o Pix. Quando eu vejo meu filho pagar lá na escola, né? Um lanche com o Pix, eu acho que isso vale tudo, né?
vale a gente fazer esse negócio todo. Então, enfim, tem muito desafio, por isso que o Banco Central deu 18 meses para a gente. Não sei se vai dar, mas nós vamos tentar. Queria só, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só complementar duas coisas. Primeiro, reforçar o que o Thiago falou, muito importante essa questão de preparação de profissionais, né? Eu sou diretor do Instituto JF voltado para a educação de tecnologia, nós temos uma escola de tecnologia, né? E hoje a gente vê que realmente o gap para nós formarmos profissionais é algo, esse desafio realmente ele é gritante olhando para frente, né? Temos muito bons profissionais, empresas de tecnologias muito bem preparadas aqui no Brasil, mas olhando para os próximos 10 anos é algo realmente extremamente preocupante. E o detalhe é que os nossos profissionais bons, inclusive, estão cada vez mais sendo assediados para o exterior, né? Então, principalmente em função do trabalho à distância. Mora aqui e trabalha para o mundo inteiro, né? E para complementar o que o Zanini falou, eu só queria também colocar que o Brasil tem um diferencial muito interessante. Ele falou colaboração das instituições. Eu acho que é poucos países que têm um ambiente colaborativo para desenvolvimento de infraestruturas financeiras e novos produtos. Poucos países no mundo têm algo que o Brasil tem, realmente. As instituições financeiras brasileiras, elas têm uma dinâmica, talvez organizada pelas associações, Febraban, eu estou em alguns fóruns, que realmente cria esse ambiente colaborativo, que é uma vantagem competitiva também para a gente sair do outro lado com mais facilidade. Obrigado. Muito bom esse papo. Vamos lá. O que a sua empresa está desenvolvendo no momento e o que vocês estão enxergando de possibilidade de alavancar negócio dentro desse novo projeto? Bom, começo por aqui. Vamos lá. Então, o Itaú, assim, não é novidade, né? É um dos participantes do piloto. A gente, inclusive, conectou já o nó ali na rede, né? A gente tem 2 representantes no ACT, lá no Banco Central. Então, a gente faz parte também da construção ali, junto com o pessoal lá do Banco Central. Digo-se de passagem, assim, a turma muito boa lá do Banco Central, conhece tecnicamente também, assim, sabem o que estão construindo. Obviamente, como é uma tecnologia nova, não só tecnologia, né? A solução, o que a gente está tentando resolver é tudo muito novo. Ainda tem muita coisa que a gente está aprendendo lá, né? E aí, tanto o pessoal que está ali participando ali do ACT, que está participando junto lá com o Banco Central, como eles também, né? Então, a gente tem atuado também ali no próprio GT CBDC, na Febraban. Então, é uma das maneiras que a gente tem contribuído também em todos os aspectos, não só técnicos, mas de negócios, arcabouço regulatório, jurídico, também ali a gente tem colaborado nessa linha de colaboração, né, de colaborar a construção do Real Digital em todos os aspectos, né? A gente acredita assim no potencial do Real Digital. A gente tem discutido aqui dentro do Itaú assim, com diversas áreas de negócio, assim, tem muitas oportunidades assim que o Real Digital ele pode gerar, ele pode trazer. Inclusive tem algumas dores que a gente imagina assim que se tivesse ali rodando numa rede digital com smart contract, de repente poderia trazer alguma eficiência, por exemplo, automatizar algum fluxo de compromissadas ali de título público mesmo, pegando o exemplo do título público que vai ser tokenizado no piloto, né? Por exemplo, na reversão de operações em D+1, né? Então, acho que é até um case assim que outros participantes até devem ter pensado também por conta do título público ali que vai estar rodando ali na rede, né? Então, temos tentado colaborar, tá ali contribuindo com conhecimento técnico, conhecimento jurídico, conhecimento de negócio, e junto ali com o Banco Central, trazer a visão de quem vai usar também o Real Digital, né? Não só a visão de quem está construindo ali o Banco Central, eles têm discutido ali, né, junto com as áreas de negócio, a gente tenta trazer a visão de como participante, o que seria interessante, o que não seria interessante, o que pode gerar um problema ali mais na frente, na rede, né? Então,
dessa maneira que a gente tem atuado ali junto no projeto ali do Piloto Real Digital, tá? Muito bom. Johan. Opa, Não, é o Colombo, Cláudio, não precisou desculpa, pulando a vez do pulei. Cláudio aqui, meu. O Cláudio Perdão. estava abrindo a boca já para falar, assim. Vai lá, Cláudio. É só para ver se está todo mundo acordado. Vamos lá, Cláudio. Todo mundo organizadinho aqui, né? Na sequência alfabética. A verdade, acho que foi o Raul que comentou, né? Nós temos hipóteses, né? Mas é muito difícil já falar exatamente o que será, o que realmente vai pegar e vai vingar. São hipóteses interessantes, mas são hipóteses ainda, porque projetos dessa natureza, as primeiras hipóteses, elas servem para abrir espaço para outros que a gente não está imaginando ainda. Em geral, é isso que acontece em situações disruptivas, né? Que eu acho que é o que a gente está vivenciando agora. Hoje eu comentei que há uns 8, 10 anos atrás falava muito daquela expressão do mundo VUCA, pois estamos vivendo ela de verdade agora, nesse instante, nesse momento, né? O que é muito positivo e interessante. Óbvio que a gente tem que saber lidar com isso. Mas a nossa hipótese está indo na linha do que o Band começou hoje a conversa falando. A vertente principal, que acho que é a maior parte, a questão da programabilidade, né? Até pela natureza do trabalho aqui do BASA, né? A gente financia muito empreendimento aqui na região, e a maior parte desses empreendimentos que são financiados por nós, a gente tem um cronograma, uma sequência de execução de atividade. Quando a gente olha para um smart contract, que é a programabilidade desses desembolsos, casa perfeitamente com a possibilidade de tokenizar isso, de tu ter isso de maneira programável, né? A hipótese, né, Thiago, que a gente colocou lá para o Banco Central foi que eu comentei aqui no início da nossa conversa sobre a CPR Verde, que é algo mais ousado ainda, porque é um contrato, é um acordo, né, entre um produtor rural e uma empresa que vai financiar essa operação de regeneração ambiental e que tem que ter certificações nesse passo a passo. São algumas hipóteses, né? Quando a gente olha questão de garantias, imagina a gente tokenizar, a possibilidade de tokenizar ativos financeiros que são usados como garantia. Agora, imagina a gente poder fracionar esses tokens. É fantástico, né? Fantástico. Imagina esses tokens fracionados poderem ser intercambiáveis em correntes sanguíneas aí interconectadas. Então, muita coisa que pode ser criada a partir dessa infraestrutura que a gente está conversando aqui, né? É um trabalho instigador, né, no dia a dia. E essas discussões aqui, como essa que a gente está fazendo agora, são mega importantes, né? É isso aí, pessoal. Analogia aqui, viu, Cláudio? As veias do novo sistema, ou do novo ecossistema aqui, né? Às vezes pode ser até quase assim, se a gente extrapola a questão do DVP aqui para além do real digital, a gente tem quase um escambo com esteroides, né, meu? Daí trocar um título público por um veículo ou coisa do tipo, né? Então a brincadeira começa a ficar bacana. Bem, dentro da Digitas aqui, como é que a gente olha para isso, né? Que a gente participa do piloto do real digital como um consórcio, né? Junto com a B3 e junto com o Banco B3. E a gente olha para isso em duas dimensões, né? A gente olha para uma direção de tecnologia. Hoje muito do foco tá na parte de tecnologia, que é o foco do piloto do real digital, né? De fazer as validações que se esperam para o resultado do piloto, que é a expectativa também do Banco Central, fazendo avaliação de privacidade, fazendo avaliação de segurança em cima da estrutura do piloto, mas tem uma dimensão também que é super relevante, que é a dimensão de negócios, tá? E essa dimensão de negócio, ela escapa um pouco do escopo do que é o piloto do real digital, que está ali com o real digital mais alguns títulos públicos, né? E basicamente olhar o que seria essa nova economia, né? Fazer um exercício mental, o que seria essa nova economia tokenizada, né? Só um ponto de vista do que é viável ser tokenizado, né? A instituição, a viabilidade de tokenização de diferentes ativos, e aqui a gente pode olhar ativos em diferentes linhas, né? Um ativo como uma CPR Verde, ou um ativo que existe no mundo físico, que é traduzido para um formato digital, né? A questão de papéis e responsabilidades,
Hoje o ecossistema ele possui uma série de papéis e responsabilidades em cima desses ativos, em que uma vez que algumas dessas responsabilidades elas são empurradas para código, elas são empurradas para smart contract, o que isso quer dizer? Como é que se muda esse papel e responsabilidade de diferentes participantes no mercado? Então, se, por exemplo, aqui no caso do Itaú, você tem o escriturador, você tem o Itaú Custódia, no caso da B3 você tem a depositária. Então, como é que esses diferentes papéis e responsabilidades que existem hoje no mercado tradicional, eles se encaixam dentro de uma economia tokenizada? E o terceiro é uma avaliação jurídica regulatória, para cada um dos cases que vão surgir. Porque a gente não pode esquecer que tem a parte prática aqui de como você fazer a transferência de valor, de como você comprar um imóvel tokenizado, como você vender um carro tokenizado, ou como você comprar algum ativo financeiro que esteja em valor tokenizado, mas a gente não pode esquecer que aqui embaixo tem uma base jurídica sobre esses ativos e como eles funcionam. Então, por exemplo, quando a gente se fala muito na questão de tokenização e fracionalização. Só do ponto de vista técnico, você não precisa de tokenização para poder fracionalizar qualquer coisa. Isso você consegue fazer com tecnologia tradicional. Agora, juridicamente, você pode tokenizar um ativo financeiro? Não sei, há questões em relação a isso. Por exemplo, existe a lei das SAs. A lei das SAs ela diz que uma ação é uma unidade indivisível de uma empresa. Então, você pode fazer 0,001 ações. Puxa, não sei, tem que ter uma avaliação jurídica em relação a isso, se isso não está contradizendo alguma lei já existente. Então, acho que, como grupo aqui, a gente tem que olhar para essas diferentes dimensões. Tem a dimensão técnica, que é apaixonante e é super interessante de trabalhar, é super gostoso de trabalhar com todos os seus desafios. Mas daí tem essa dimensão aqui de viabilização disso como negócio, sob um ponto de vista de arcabouço regulatório e jurídico, que é super importante. Inclusive porque, daí concordando 100% com o que o Raul falou, talvez alguns desses ativos, dado o PO40 que a CVM tocou, apesar do ativo objeto tokenizado não ser um valor mobiliário, a forma como ele é disponibilizado no mundo tokenizado pode sim caracterizar ele como valor mobiliário. E daí como é que fica esse arcabouço regulatório, de você estar trazendo esse ativo para o que seria dentro do arcabouço regulatório do mercado de capitais. Então são discussões muito profundas que vão ser tomadas caso a caso aqui, ao longo dos próximos meses e anos. Tiago? Desculpa, pode falar, Raul. O Raul, acho. Isso. Bom, nós estamos participando aqui, o grupo original, com todas as suas empresas financeiras embaixo, do consórcio da BBC, conforme eu tinha falado no início, que tem um conjunto de instituições lá, e nós acreditamos muito nesse conceito de formar um nó baseado em associações de empresas, para que isso ganhe uma certa agilidade no sentido de nós levarmos isso aí para ganhar escala, redução de custos, etc. E é lógico que nós estamos olhando a primeira fronteira são os contratos inteligentes, esse dinheiro programável, essa lógica de assinatura de contratos que realmente pode facilitar muito, e ela é a primeira, digamos assim, a primeira frente a ser trabalhada, Mas o nosso maior interesse na verdade, criar todo um ambiente no Brasil sobre a questão voltada de tokenização de ativos reais, propagar fortemente essa ideia, encontrar formas de um modelo de ampla cooperação entre as instituições, a gente consiga fazer uma transformação real dentro do mercado brasileiro, em que a gente permita que, como eu falei, é coisa de trilhão que hoje está empossado em termos de valores, que poderiam ser destravados, fragmentados e levados para o consumidor final, facilitando uma série de aspectos relacionados à liquidez desses ativos reais, tangíveis ou intangíveis, podem ser inclusive recebíveis, e concordo também que a base legal é uma das maiores discussões que nós estamos enfrentando, por isso que eu falei no início ali que nós temos toda uma estrutura que está sendo montada para a questão dos ativos virtuais, os criptoativos, e toda uma estrutura regulatória que está sendo montada para o real tokenizado. O encontro dessas duas visões aí, ela é um ponto relevante, porque tem uma zona cinzenta, muito bem colocado pelo Ior,
que é a questão do que é valor mobiliário, o que não é, o que a CVM se manifestou, o que o Banco Central entende sobre isso aí, o que o modelo jurídico que o mercado vai adotar a respeito dessa zona cinzenta que a gente precisa limpar ela da frente, né? Para que realmente a gente consiga pensar nos produtos finais lá no varejo, voltado para o consumidor final. Agora sim, Thiago. Não, muito bacana aqui. Eu estava ouvindo aqui, pensando em tudo. É difícil a gente elencar todos os desafios, né? Então, cada um trouxe uma coisa super importante. A parte jurídica realmente vai ter muita adaptação. Outra preocupação, né? Além da preocupação em relação às pessoas, também, né, a qualidade também, né, dessas legislações que vêm. Então, isso é realmente algo para a gente pensar. Agora, voltando aqui para a pergunta, né, o que a gente está fazendo dentro do projeto, acho que só dando um pouquinho de background aqui, a gente teve essa iniciativa, né, de participar do piloto, conversamos com o Cláudio, você topa essa ideia aqui, é um desafio, né, porque eu sei que você está com um monte de coisa aí já para fazer, nós vamos dar um pouquinho mais de trabalho, né. Aí, isso aqui não dá para a gente fazer sozinho, vamos aumentar esse nosso grupo. Então, o que o Raul falou, né, da colaboração, realmente o Brasil é muito colaborativo, né? Se você pega o próprio Open Bank, ninguém consegue fazer nada sozinho, você precisa conversar com todas as partes que estão sendo integradas, porque sempre tem algum ajuste fino ali para fazer, por mais que tenha lá as especificações, né? Então a gente montou um grupo, conversando aqui com o Zanini também, e fomos montando, porque tem muitas especialidades que são importantes. E o que a gente olha para isso, a TecBank, como todo mundo aqui conhece, é uma empresa, né, uma empresa de economia compartilhada, né? Esse é o objetivo, é criar criou uma grande infraestrutura que não faz sentido cada um criar sozinho, e aí todo mundo pode utilizar e compartilhar. Tudo que a TecBank arrecada, ela reinveste no próprio negócio, então foi crescendo nessa parte dos ATMs. Hoje é a maior rede de ATM do mundo em termos de transação, né? Mais de 2,5 bilhões de transação, são 25 mil ATMs. E é bem interessante isso, porque está mais de 1.100 cidades, tal. É uma operação, né, pensando em Brasil, e tudo isso tem que funcionar, né? 99% de SLA, é uma operação de guerra, né? E isso está disponível para mais de 200 instituições que usam hoje lá o Banco 24 horas. Esse mesmo modelo de economia compartilhada que a gente pensou para o Open Bank, não faz sentido todo mundo criar sua própria infraestrutura, suas plataformas, tal, também um baita de um desenvolvimento, né, Cláudio? Acho que ninguém nunca imaginou que ia ser tão complexo e tantas releases e tantas mudanças o tempo todo, né? O Raul também acompanha isso, tecnicamente. E aí agora para o Real Digital é o que a gente tem pensado também. Então, assim, como é que a gente pode, né, criar uma plataforma, uma infraestrutura, e aí você tem a infra, né, que a gente já falou de blockchain, a gente falou de custódia de chaves, a gente fala de tokenização, como é que a gente pode construir uma plataforma que todo mundo pode utilizar e dividir esse custo entre várias instituições. Esse é sempre o objetivo, né? A TecBank não tem um objetivo de distribuição de lucro, etc. Então, ela tenta fazer o melhor possível, com mais eficiência, o mais barato possível, para que várias instituições utilizem, né? Então, esse é o que a gente está olhando, né, para o Real Digital. Então, ao mesmo tempo que a gente está no piloto, a gente também agora criou um sandbox, porque o que a gente tem visto, e aí pegando um pouco das experiências das duas últimas regulamentações, eu acho que uma coisa que foi interessante no Pix, a gente descobriu a quantidade de instituição financeira, IPs, que tem no Brasil, né? Porque a gente sempre fala, né, de um grupo de instituições que a gente enxerga mais no dia a dia, mas de repente a gente descobriu que tem lá 750, 800 instituições que estão ali no Pix, né, transacionando, e todo mundo foi obrigado a entrar. As cooperativas de crédito, enfim, espalhadas pelo país, enfim, bastante gente, né? Então, todo esse grupo de instituições, né, realmente uma enormidade, vai precisar, né, estar dentro. Então, é isso que a gente está enxergando. Então, como que a gente colabora com essas instituições que hoje não estão no piloto? Então, a gente montou ali um sandbox que a gente está basicamente espelhando o que a gente está fazendo no piloto, para que essas outras instituições comecem a ter acesso a essas informações. Então, a gente já fez um webinário, vamos continuar fazendo webinário com o nosso grupo, com o nosso consórcio, para trazer instituições menores, para trocar dúvidas, compartilhar conhecimento, o que a gente já decidiu, o que já foi, né, andou ali junto com o Banco Central.
Então, e esse sandbox, né, instituições menores vão poder acessar e ali, enfim, ter caso de uso, mexer em smart contract, puxar alguma API, enfim, é o que a gente está fazendo hoje. Estamos construindo isso, né? Ainda está tudo em construção. Era isso. Muito bom, tô aprendendo muito hoje aqui. Vamos lá, vamos para a quarta pergunta e a última do nosso webinar. Vamos falar um pouquinho sobre segurança. Nós temos o aspecto da guarda das chaves, que faz a autenticação e o sigilo das comunicações entre os nós, especialmente. O mercado tem falado muito sobre a segurança na custódia dos tokens. Como é que vocês estão enxergando isso? E eu queria que quem começasse a falar disso é o Marco Zanini, da Dynamo Networks. Nossa, Não hein? preciso explicar por quê, né? Fiquei com o pântano, né, Kátia? Bom, enfim, nosso dia a dia aqui, como eu disse, é criptografia, né? E quando a gente entrou no consórcio, como a gente tem feito em todos os outros projetos, a gente olhou num primeiro momento e percebeu que tinham três coisas que eram desafiadoras, né? Primeiro, enfim, a gente precisava ajudar a garantir a criptografia na comunicação entre os nós. Depois a gente precisava garantir a autenticação dos nós. Então, começando por esses dois pontos, a gente sempre, enfim, o cliente espera ouvir da gente aqui a melhor prática possível, né? Tem muita criatividade no mercado, esse mercado de nuvem trouxe muita criatividade, mas no final do dia, nosso cliente não é criativo, ele é compliance, né? Ele precisa manter o negócio seguro. Então, a gente tem trabalhado junto com o consórcio e com outros clientes na melhor prática para isso, né, Kátia? Então, a gente tem trabalhado na custódia da chave que vai fazer a criptografia da comunicação e da autenticação dos nós, né? Sem essas duas coisas, a gente acha que é difícil fazer parar em pé. Segundo ponto, que a gente tem discutido muito com o nosso consórcio e com os clientes de um modo geral, e talvez seja o ponto mais polêmico desse mundo digital hoje, é fazer custódia dos tokens, né? Enfim, esse é um desafio. O token é diferente de uma chave, eu tenho falado muito isso, né? Uma chave, ela é importante e um token é extremamente importante porque o token é dinheiro, né? Quer dizer, uma falha de segurança no token pode fazer o dinheiro ir embora todo ao mesmo tempo. Além disso, a gente tem convivido com legislações pelo mundo diferente, né? Em Hong Kong, na Turquia, agora a legislação obriga que o token esteja armazenado em solo do país, porque se ele precisar, se o governo precisar fazer alguma interferência nisso, ele tem como fazer, né? Sei lá, alguma ação de busca e apreensão, enfim. Outros lugares não estão legislando no sentido do token estar em solo do país, mas ele precisa estar armazenado num ponto único, e não pode estar com a chave subdividida. Então, enfim, a gente tem trabalhado com vários aspectos aqui, tentando, de novo, fazer o melhor compliance possível, né, e levar isso para o mercado de um jeito que seja digerível e no custo. Alguém falou de custo, acho que foi o Johan. Johan falou num ponto importante, falou, pô, mas no final do negócio essa conta tem que fechar, né? Eu lembro que na época do Pix, eu estava no Banco Central, um pouquinho antes de entrar no ar, e aí, depois da nossa reunião no café lá, eu perguntei lá para um dos diretores, falei, vem cá, cara, como é que essa conta fecha, né? Vocês estão passando a conta para os bancos e não pode cobrar nada do cliente. Ele falou, pô, Avelino, você não sabe quanto custa manipular o dinheiro, né? Pô, tem carro forte, armazenamento e não sei o quê, bli, bli, bli. Nós vamos economizar um caminhão de dinheiro nisso, né? E, enfim, eu não tinha essa percepção lá atrás, né? Enfim, então a gente precisa olhar para custo disso tudo. Quer dizer, segurança é importante, mas a conta tem que fechar, né? Quer dizer, não adianta ter segurança absoluta e ninguém conseguir pagar isso. Então, esse é o nosso papel aqui na Dynamo. É o papel no grupo que a gente está, é o papel que sempre eu estou conversando no original, estou conversando também na B3, enfim, além do nosso grupo aqui, porque essa é a nossa obrigação. De novo, a gente acorda de manhã aqui pensando como que a gente pode, né, fazer diferença né, socialmente, e a gente sabe que a gente tem que colaborar com isso. Então, é nisso que a gente está focado. Vange? Bom, contribuindo um pouco com esse tema, assim, a segurança
não tem o que falar, né? Assim, segurança eu até traduzo para confiança, assim. Se essa rede não tiver uma confiança, eu, como cliente final, eu não vou querer transacionar nessa rede. Então, o que os bancos, todos os participantes que até estão aqui, assim, eles vendem confiança, né? Então, assim, segurança é fundamental para essa rede. E eu digo que ela se torna até mais desafiadora, porque hoje lá no Itaú eu tenho toda a minha segurança lá centralizada e eu não tenho uma preocupação de estar num mundo descentralizado. E agora eu entro num mundo descentralizado. Então a minha segurança ela tem que ser, ela tem que começar a se preocupar com aspectos que hoje eu estava tudo no mundo aqui, tudo dentro da minha caixinha aqui, e agora eu tenho que me preocupar com outras caixinhas. Então, como eu protejo esta rede, e não só o meu arcabouço interno aqui, né? Eu acho que assim, estabelecer requisitos mínimos, alguma certificação, tipo SOC, sei lá, FIP2, FIP3, eu acho que para essa rede ela é fundamental, não só para quando a gente fala da chave ali do nó participante, mas também das carteiras que vão ter nessa rede, né, dos clientes propriamente dito, né? Então, eu acho que segurança é fundamental. Tem vários, aí trazendo agora para o mundo técnico, né, tem vários conceitos que a gente tem estudado, o próprio HSM, o Zanini comentou, Nitro, Enclave, que mais que a gente, conceito de MPC, né? Então, sim, existem várias técnicas para a gente tornar essa rede segura e não ter ali o que a gente chama de bad actors, né, nessa rede, né? Não só podendo transacionar, mas como escutando também os dados que estão nessa rede, né? Então, como que a gente garante essa segurança? Ele tem sido bem debatido lá internamente. A gente tem especialistas de segurança, a gente tem passado sempre bastante ferramentas também de segurança nos smart contracts. Então, é um ponto super relevante para que essa rede, essa inovação, ela dê certo, né? Feito, Bandi. É, aliás, dizem, né, que a atividade bancária, de modo geral, lá nos primórdios, lá onde começou, lá no Oriente Médio, né, na região do Oriente Médio, foi onde a atividade bancária começou a se desenvolver aqui na humanidade. Ela pegou pulso, pegou impulso, cresceu quando os primeiros banqueiros falaram que tinha um cofre onde podiam guardar, né, o dinheiro de quem estava fazendo os depósitos, né? Então, lá para trás, isso já foi importante, continua sendo, né? Quando a gente fala agora de uma economia tokenizada, a gente está falando de agilidade, a gente está falando de baixo custo operacional e de confiabilidade, né? A hipótese que o grupo está trabalhando é do HSM. Não é à toa que a Dynamo, né, está aqui com a gente, tem esse propósito, não é isso, Thiago? É hipótese porque a gente está com um subgrupo trabalhando lá, discutindo isso, exatamente isso, e ver como é que avança essa discussão da questão da segurança. Mas me parece uma hipótese muito forte, muito válida, porque ao final das contas é preciso ter um cofre, mas todo cofre tem uma chave que precisa também, por sua vez, estar bem guardada, né? Então, senão nada funciona, não roda. Quer seja a confiança entre os nós, quer seja até essa outra questão aí que o Zanini comentou, dos tokens, né, a serem gerados. Também precisa guardar, né, essas notas promissórias, precisam estar guardadas também de maneira segura em algum lugar, né? Mas é uma batalha, né, é uma batalha enorme, né, de tecnologia, mas me parece, quando a gente olha nesse aspecto, que é uma modificação, né, da mesma atividade bancária lá que começou lá no Oriente Médio, sei lá, há alguns séculos atrás, né? Para fazer transação financeira, eu preciso ter confiança, eu preciso guardar esse valor em algum lugar, esse valor guardado precisa estar claro para todo mundo que está bem guardado e que é seguro e que os bandidos não vão conseguir entrar lá. Mas é isso, pessoal.
Isso aqui acho que é um ponto assim, super interessante, parece até contraditório, né? À medida que a gente vai conhecendo cada vez mais aqui a arquitetura de como isso pode funcionar, é como esse push para a descentralização acaba automaticamente puxando algumas coisas para serem centralizadas, né? E porque acho que a questão da segurança aqui, claro, tem toda a questão que a gente pode falar sobre HSM, MPC, né, de tipo como guardar essas chaves, etc. Mas um ponto que sempre me vem à cabeça que é muito, assim, que eu acho que talvez seja um ponto bem crítico aqui na discussão é em relação à visibilidade dessas transações que estão acontecendo na rede, né? Então e acho que isso direciona muito as escolhas tecnológicas que são feitas à medida que a gente vai avançando, né? A gente pode entrar naquela discussão em relação a blockchain público versus um DLT permissionado, e dentro do próprio DLT permissionado, você vai ter diferentes níveis de exposição de informação que está trafegando na rede, né? Alguns protocolos eles vão fazer aquele broadcast de informação, todos nós validam, ou você vai ter nós validadores que são mais fechadinhos, talvez entidades neutras ali que possam efetivamente receber as diferentes transações para poder fazer as validações. Mas esse acho que é a questão de privacidade, ela é muito nevrálgica aqui nessa discussão de segurança aqui na custódia. Você pode ter tudo muito bem guardado, mas uma vez que a informação está lá fora, né? Então você está fazendo uma transferência de valor, está passando endereços de wallets de um lado para o outro, né? Muitas vezes esse negócio está um vazamento de chave para ser um incidente de segurança pesado, né? O que no mercado tradicional isso está relativamente acionado, muita conexão ponto a ponto, né? Muita entidades centralizadoras neutras fazendo esse tipo de processamento em que essa informação trafega de forma mais livre, né? E uma vez você joga isso para um protocolo mais aberto, né? Essa informação começa a atingir diferentes pontos, ela vai você pode até não entender exatamente, não ter informações do detalhe da informação do que está lá dentro, mas você começa a fazer inferências, e tem muita gente inteligente no mercado hoje que começa a ver diferentes padrões de tráfego, né, que está circulando. O Bud está dando risada aqui, eu acho que ele está por dentro aqui do que eu estou falando, né? Você começa a fazer inferências de padrões de tráfego que acontecem de transações, em que você pode dizer que, olha, essa aqui é uma transação com característica tal. Você não afirma com 100% de certeza, mas você pode afirmar com 90% de certeza que é uma operação de liquidação de banco A com banco B, né? Ou de um cliente A com um cliente B. Claro, daí tem mecanismos técnicos que podem ser usados para mitigar isso aí, que trazem complicômetros diferentes, por exemplo, uma wallet hierárquica, aquela coisa do tipo, ter diferentes endereços para cada transação que é jogada no mercado. Mas eu acho, do ponto de vista de segurança, além da custódia das chaves, né, além do armazenamento das chaves e o sistema para assinatura das informações, tem também como essas informações estão navegando de um nó para outro e como elas são validadas. Muito bom aspecto, Johan. Parabéns, isso mesmo. Raul? Bom, só para procurar não ser repetitivo sobre todos os pontos aqui que foram falados, né? Eu acho que, de uma forma geral, segurança, legalidade, conformidade são pilares fundamentais em que a gente nós do sistema financeiro, nunca abrimos mão, né? E esse ponto colocado aí no início pelo Zanini e ratificado pelos demais, do armazenamento e da custódia dos tokens e das chaves, isso aí é ponto fundamental em todo o processo. E não é à toa que o regulador está em cima disso, né? Com uma lente muito grande, no sentido de preocupado que todos os requisitos sejam adotados, e principalmente nós estamos falando de uma coisa completamente nova, que envolve ao mesmo tempo a necessidade de segurança e descentralização, como foi colocado. Então eu acho que nós estamos aqui, esse com certeza é um dos desafios. Não vejo capacidade, muito pelo contrário, eu vejo total capacidade do sistema financeiro de vencer esses desafios, mas é um ponto de atenção, de investimento, tem que investir nisso, para garantir a confiabilidade de tudo que nós estamos construindo, né? E que vai ser, na minha opinião, essa infraestrutura vai ser tão relevante no futuro quanto é o Pix, quanto é o Open Finance, quanto é o SPB, quanto foram as outras infraestruturas que nós montamos aqui no sistema financeiro. Obrigada, Thiago. Bom, aqui fica bem pouco para falar, acho que todo mundo já falou aqui e são especialistas no assunto. Eu sigo o voto do relator aqui, do Zanini.
Mas brincando aqui, Zanini, assim, chovendo molhado, mas é fundamental, lógico, a segurança. Eu acho que uma coisa foi interessante ali no nosso grupo, para compartilhar um pouco de insights aqui do grupo. Na última, né, reunião, a gente, então, tem todo um trabalho aí semanal, né? Tem as squads, o pessoal está trabalhando, tem toda uma governança e mensalmente a gente se reúne todo mundo presencialmente, está sendo super bacana, né? E em novembro estaremos aí, né, Cláudio? É, mas a gente A decidiu próxima é aqui na Dina, hein, Thiago? a próxima, é isso aí. Já tô aguardando o cafezinho aí. E está sendo super interessante, né? Porque a gente está vindo desses 3 anos aí, todo mundo, né? Estamos aqui fazendo Teams, mas quando a gente sugeriu fazer uma presencial, não imaginei que fosse ser dessa forma. Tinha lá 30 pessoas, todo mundo foi super bacana. A primeira foi lá na TecBan lá de Alphaville, foi muito bacana. Nessa última, é muito interessante quando faz o presencial, porque as pessoas, né, começam um pouquinho tímido, mas daqui a pouco já vai se soltando e vamos conversando, e aí fica aquele grupo e trocando informação, e aí o grupo de segurança aí, Band, tomou conta e aí sugeriu, né, criar um grupo específico o pessoal para falar de segurança e levar, né, o entendimento do consórcio para o Banco Central, né? Então, já fizemos contato com o Bacen para levar algumas coisas que estão surgindo, algumas dúvidas, enfim, alguns entendimentos, né, comuns, né, do grupo ali para o Banco Central para criar justamente esse fórum que é dos mais importantes, né? Como que a gente traz segurança e como que a gente mostra a segurança aí para a população depois, né? Então, acho que é fundamental. A gente fica falando dos aspectos técnicos, eu ouço o pessoal do GT de segurança falando, mas como que a gente traduz isso para garantir que as pessoas possam usar sem ter nenhum receio, né? Acho que esse vai ser o papel fundamental aí depois de comunicar e também educar, né? Principalmente. A gente fala de tudo que a gente tem feito de novas opções de pagamentos, etc. Mas, né, o outro lado lá é muito engenhoso, cada vez mais, né, criando formas, para iludir a população. E acho que até quem trabalha dentro do setor, algumas vezes se surpreende e fala, cara, esse pessoal foi muito criativo, né? Então, a gente tem que trabalhar fortemente nisso. Mas é isso, Zanini. Kátia, obrigado aí pela pergunta. Imagina. Agora eu acho que um momento tão esperado para quem está ouvindo, tanta, né, aprendendo aí com vocês, eu vou abrir para perguntas e respostas. A gente passou um pouquinho do horário, mas eu acho que vale muito a pena aí a gente receber algumas perguntas. E o Jean tem uma pergunta. Jean, pode fazer. Legal, obrigado, Kátia. Obrigado a todos aí pelo alto nível do papo. Tinha uma pergunta aqui, um tema talvez um pouco polêmico, né? Mas a gente teve relatos, né, que foram realizados análises dos smart contracts do piloto do Real Digital, né? Foi até chamado isso de engenharia reversa. Onde foi percebido que, na teoria, tokens poderiam ser congelados diretamente nas carteiras dos usuários, né? Isso deu muita pauta de mídia, evidentemente, é um assunto bastante polêmico, mas o que eu queria trazer aqui é que, obviamente, isso traz uma preocupação, sim, eu acho que é uma preocupação relevante, enquanto ao possível controle da população por um governo que pode ser um governo totalitário, né? Por exemplo, como temas de congelamento, de racionamento, né? De limitação de gastos, de compras. Eu queria saber um pouco o que vocês acham sobre isso e quais são os mecanismos de proteção, né? Que estão sendo colocados, já pensados, para proteger a população disso. Sei que tem a lei, etc., mas queria ver um pouco a opinião de vocês sobre isso. Acho que eu posso começar aqui. Começa aí, Bela Band, daí eu, pergunta, hein? Eu tô- daí eu é, falo. Tô- Agora a gente vai ver Pri- realmente qual que vai ser qual que é o pri- ethos de cada um aqui nessa sala, cara. Vamos ver aí. Primeiro eu queria desmistificar isso, assim, né? Assim, não houve uma engenharia reversa porque a gente não disponibilizou nem o código lá, né? O código ainda ele está passando ali por algumas auditorias, a gente tem também uma consultoria especializada que foi contratada, ela também está analisando o código, então assim, não houve uma engenharia reversa, né? O que houve foi os ABIs ali, que são tipo os contratos dos smart contracts, e ali foi feita ali uma, uma suposição, né, do que pode ser, né? Segundo, assim,
não tem nada ali de autoridade que o Banco Central já não possa fazer hoje no meio do STR. Tá? Então, não tem nenhum poder a mais ali que foi colocado. Tudo está tentando seguir o arcabouço regulatório e legal que já existe hoje. Tá? Então, se um banco entrar em falência, alguém precisa atuar nessa falência. Quem vai atuar nessa falência é o Banco Central. Então, hoje, nas contas correntes, nas contas da reserva bancária, ele já tem o poder para isso. Se tiver uma ordem judicial para bloquear os bens de alguém, o sistema financeiro já tem os meios de como fazer hoje já na conta corrente do cliente. Então, algumas autoridades no Real Digital, o Banco Central vai ter, que já é o que já é realizado hoje no mundo atacado. E no mundo de varejo, a autoridade é a instituição financeira, é o participante ali, ele é a autoridade sobre o real tokenizado, tá? Que ele já tem também poderes para isso, para congelar sei lá, algum valor, algum investimento, alguma coisa do tipo. Então, só queria desmistificar para não parecer que, assim, pronto, agora o Banco Central, com o real digital, ele vai passar a controlar e congelar as contas de todo mundo. Não, não é isso. Não é dessa maneira que vai funcionar, tá bom? Fazer um corralito aí, né? Exato. Vamos abrir Desculpa, Band, termina aí, pode terminar aí. Não, eu acho que consegui passar um pouco assim a mensagem de que não vai ser. E tecnicamente lá nos smart contracts tem sim o poder ali no real digital e a instituição financeira tem o poder ali no real tokenizado, justamente para. Vamos pensar o pior cenário aqui. Perdeu-se a chave, né? Como que alguém atua, né? Então, assim, o Banco Central ele tem o poder de transferir para a carteira que o participante ali, ele disponibilizar para ele poder recuperar aquela situação. Então, tem mecanismos ali que a gente está construindo mais de proteção, mas nada será feito sem o arcabouço legal. Nem pode, né? Nem pode. Perfeito. Bom. Não, perfeito, Band. Eu só vou complementar a tua resposta aqui. Acho que, já só para, assim, também levando aqui para talvez tenha uma certa confusão também em relação a que você vai poder fazer autocustódia do real digital. Tá? Isso não é verdade. Você vai continuar tendo sua wallet hospedada lá na instituição financeira, na qual você tem um relacionamento. Não tem uma expectativa do Banco Central de uma pessoa física ter a sua própria wallet, tipo, ser o seu autocustodiante, né? Ele vai continuar com esse relacionamento com a instituição financeira. E só complementando aqui a resposta do Band também em relação à questão que a gente está falando de real digital, esse tipo de travamento, ele existe também no mercado de capitais para os ativos que o investidor tenha. Né? Então, por exemplo, se você tem ali uma ordem judicial falando, olha, o indivíduo X precisa ter os seus bens bloqueados, eles são bloqueados não somente no banco, mas eles podem ser bloqueados também ali na depositária da B3. Né? Então, esse indivíduo ele não pode, por exemplo, ter uma posição em Petrobras, tem uma posição em diferentes tipos de ativos, ou no próprio Tesouro Direto, né? Esses ativos eles ficam bloqueados também, na própria depositária já no mercado hoje. Então, não é algo novo, né? Tipo, é algo que já existe dentro do arcabouço legal hoje. Importante esclarecimento. Obrigado. Alguém mais quer acrescentar ou a gente pode ir para a próxima pergunta? Ok, Bruno, pode fazer a sua pergunta. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo aí. A minha pergunta é relativamente breve aqui, só para me apresentar, sou o Bruno Bandieira aqui do Banco Genial. Então, se a gente for pegar tudo que foi dito, assim, acho que tem algumas coisas que, para a gente, pelo menos dentro do consórcio que a gente faz parte, são um pouco mais pacificadas. Assim, nível de segurança,
tem muitas coisas que a gente importa da arquitetura que já existe no core bancário, e você consegue até puxar, e existe um grau de complexidade, principalmente quando você vai construir microserviço, então, e aí, de fato, você vai ter que gerar essa privacidade, você vai discutir de zero knowledge, você vai colocar outras tecnologias ali no meio para proteger realmente o usuário final. A nível de liquidação e settlement, acho que tem também uma vantagem muito clara. A questão é principalmente os ativos que estão sendo colocados ali e que ativos você pode tokenizar, porque hoje em dia a gente está falando de liquidação e settlement de ativos que teriam que ser todos tokenizados. Então, o título público é legal para a gente conseguir testar isso em D0, mas de fato vai precisar de uma outra agenda que, inclusive, na nossa percepção é muito mais CVM, tem até um sandbox regulatório da CVM que eu acho que também caminha nesse sentido, mas ele não é tão unido com a agenda do Banco Central, até na nossa percepção. E aí você tem algumas coisas que são mais em D0, então com os produtos do próprio piloto. Ali na vertical de crédito, você pode pensar em alguns produtos no sentido de limite de cartão, de consignado, de antecipação de recebíveis, e também tem uma outra agenda de micropagamentos. Então, nessa primeira de crédito, eu queria entender ali das pessoas que estão participando do piloto, qual que é a percepção sobre o piloto e esse tipo de destravamento, e se já existe a possibilidade na cabeça de vocês de ter alguma vantagem a nível de spread, porque isso é dor, independentemente de produto, acho que spread bancário é sempre uma dor, e é a discussão que você pode ter em múltiplas frentes de eficiência de liquidação, ou de até mesmo de credit engine, enfim, você tem uma dor de spread no mercado que é facilmente identificado. Então, nesse sentido, vocês acham que tem algo a ganhar com esses ativos de piloto? E do outro lado, micropagamentos. Então, micropagamentos, hoje em dia, você usa uma arquitetura que é justamente de instituições financeiras, que prestam, muitas delas, até banking as a service, tem margem uma em cima da outra, e você acaba tendo, na ponta final, um incremento de custo. O Real Digital promete reduzir OPEX, então você vai ter, teoricamente, mais eficiência, mais programabilidade, você vai ter uma mensageria única, o Unified Ledger. Então, em tese, você reduz até para os próprios bancos esse OPEX. Agora, é suficiente para uma agenda de micropagamento, e como é que está a discussão e como é que foi a discussão desse ambiente custodial e não custodial? Porque existe a possibilidade de você ter o real digital puro, obviamente até um determinado limite, porque você pode até gerar um efeito de desalavancagem, etc., mas você poderia ter isso custodial até, vamos supor, R$200, alguma coisa assim. Então, queria entender um pouco de vocês o que foi essa agenda de discussão e o que vocês pensam do lado das instituições. Nossa, muitas perguntas, hein, Bruno? Vamos lá. Alguém se habilita? Só para ajudar, se eu entendi a pergunta, uma das perguntas do Bruno, né, foram várias, em relação à questão do crédito, tudo que envolve a possibilidade, não sei se no piloto isso vai ser possível, não sei não, acredito que não vai ser possível, mas tudo que envolve a tokenização de ativos tangíveis ou intangíveis, e envolva recebíveis e, na verdade, o registro de um determinado valor, isso pode servir fortemente para diminuir o risco do crédito. Não tem a menor dúvida de ser atrelado isso aí com limites de crédito, com créditos concedidos. Isso aí é uma fronteira que você colocou muito bem, Bruno, que a gente ainda não explorou com devido cuidado, mas ela está por trás desse processo de tokenização de ativos, né, e colocação desses ativos, desses tokens, em garantia para diminuir o custo da concessão do crédito. Faz todo sentido e eu acho que nós vamos chegar lá, sim, tá? Posso tentar colaborar um pouquinho aqui, Bruno? Acho que a gente vai responder a tua pergunta em fatias aqui, tá? Daí, assim, só complementando a questão aqui do spread, né? Poxa, talvez eu desafiaria aqui a questão de que a implementação do Real Digital vai baixar o custo de todo o sistema. Eu acho que a gente não sabe responder isso ainda. O objetivo é esse. Eu não consigo afirmar, ou não afirmaria isso com toda certeza. Pode ser que para alguns módulos ou algumas vertentes aqui do sistema financeiro como um todo a gente consiga reduzir o custo, em outras talvez não. Tá? Na questão do spread, eu acho que a gente pode até extrapolar para a questão aqui por exemplo, de quando você está comprando e vendendo ações.
tá? Poxa, você consegue um preço melhor negociando ações através de um processo de DVP no smart contract, de um real digital contra ações tokenizadas, por exemplo. Isso aqui começa a ficar muito parecido com o que seria um mercado de balcão não organizado. Tá? Um mercado de balcão em que você não tem uma formação de preço. Então, o Bruno tem 100 ações de Petrobras e você vai me vender essas 100 ações de Petrobras por X reais. Tá? Aqui, a transação ela até pode ficar assim mais eficiente do ponto de vista de você fazer a transação de um lado para o outro, porque você não tem as FIIs dos diversos intermediários que estão tradando no ambiente tradicional, mas ao mesmo tempo talvez você não tenha a formação de preço que você tem no ambiente tradicional. Então, acho que no caso do spread, eu sou super não conhecedor dessa parte de spread na questão de crédito, eu vou na resposta do Raul aqui. Mas quando a gente está falando de outros ativos tokenizados, a gente tem que olhar do caso a caso que compõe a eficiência do sistema como um todo. Tá? Então, esse é um ponto. E na discussão do custodial versus não custodial, eu acredito que o racional do Banco Central de manter uma wallet custodial, ou seja, a wallet ela está dentro da instituição financeira e ela não está com o indivíduo, é justamente para casos que o Bandi comentou. É que daí começa a ficar muito perto das maravilhas e dos problemas que você tem no mundo de criptomoedas mais raiz, por assim dizer, né? Em que tem termo que dito, not your keys, not your coins. Então, na verdade, você ainda está dependendo de uma instituição financeira para ter o seu dinheiro. O fato é que você deve ter uma série de questões operacionais quando você faz sua autocustódia do real, que é a questão operacional de você ter dinheiro em cash mesmo, na carteira, né? Quando você tem a sua wallet, e aqui eu estou inferindo a linha de racional do Banco Central, tá, Bruno? Você tem, por exemplo, a tua wallet, considerando os teus reais aqui, você tem uma série de questões operacionais que acabam não se aplicando que acabam dificultando o bom uso de um modelo digital de pagamentos. Tá? Quando você está totalmente desatrelado. Seria o equivalente ao pegar aqui esse dinheiro e fazer essa transferência para você aqui, wallet to wallet. Né? Então eu acho que nesse modelo você acaba perdendo pode perder o controle, traz questões operacionais indo para um modelo autocustodial que tira a eficiência das transações. Tá? Mas isso aqui é uma inferência no racional do Banco Central. Tá? Acho que não teve um posicionamento assim, específico do Banco Central em relação a isso. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte, o Banco Central não quer ceder 1 milímetro de controle em relação ao controle que ele já tem hoje com o sistema financeiro tradicional. Tá? Então a gente está olhando basicamente para essa tokenização do sistema financeiro, mas com um controle e não com uma descentralização tão forte quanto você tem, por exemplo, no mercado de criptomoedas. Tá? Agora, não sei se a gente respondeu todas as tuas perguntas. Eu até concordo aqui nesse sentido, mas por isso que eu coloco um limite, assim, por isso que na minha cabeça eu coloco um limite, porque você tem a possibilidade, por exemplo, de repartir a chave em 3 e ter um ambiente que é autocustodial, mas você tem algumas outras pessoas guardando aquela chave para eventualmente ter uma recuperação. Você pode ter os shards espalhados na instituição. E você não pode desintermediar, assim, você não pode permitir que quase que o real digital seja colocado na carteira das pessoas a um montante limitado, justamente porque você depende do depósito à vista ali, até por um fator de crédito e alavancagem. É um fator necessário esse intermediário ali, que é o papel dos bancos. E aí de spread, acho que a pergunta era muito mais no sentido, e vocês acabaram respondendo, de dentro do piloto, quanto disso a gente já consegue captar. Eu joguei para vocês muito mais no sentido de entender a cabeça, mas na minha cabeça eu já tenho alguma coisa já pensada de que existem alguns produtos que podem ser homologados. Piloto é um outro planeta, assim, acho que piloto é para testar a funcionalidade de Bacen, mas existem coisas, dados os produtos que vão ser tokenizados, que já conseguem sair na outra ponta com algum produto mais objetivo ali. Principalmente quando você fala porque é muito diferente você falar de um crédito, um garantia imobiliária, e aí você vai ter um ganho em settlement, de fato, então quando isso for negociado e quando o imóvel for tokenizado, você vai ter um ganho em crédito, vai poder fazer pool de liquidez, você vai poder fazer várias coisas, mas para você tokenizar o imóvel é uma outra discussão. Agora é muito diferente você falar de um consignado privado, que a própria garantia
refletir ao fluxo de recurso que está sendo ali passado pela conta do correntista, ou você falar de uma antecipação de recebível, que o recebível, seja de cartão de crédito ou outro recebível, está passando, é fluxo. Então, sendo fluxo... O fluxo está no smart contract ali. Exato, por isso que eu perguntei nesse sentido, assim, acho que tem dois ganhos, é o PEX, então um é o PEX, porque a despesa operacional realmente diminui para você cuidar de toda essa cadeia pela programabilidade, e o segundo delas tende a ser inadimplência, então o risco de fraude, inadimplência tende a ser muito menor. E aí era a questão de como é que vocês estavam vendo isso dentro e fora do piloto, assim, eu não sei em quanto tempo isso vai ser capturado, mas são produtos para mim muito... para a gente aqui, até do consórcio, muito notáveis e perceptíveis em D0 ali, pós-homologação. São produtos que a gente entende que muita gente vai buscar em D0. Eu acho que Obrigada, Bruno. acho que na questão só para complementar aí, Kátia, acho que a gente está fazendo um trabalho com o Cláudio, né, para olhar a tokenização de CPR, enfim. Assim, primeiro tem uma grande questão, primeiro entender, né, assim, entender, ver se é possível fazer, etc. E aí você, para cada um desses ativos, você vê realmente se você ganha eficiência, né? Então, aonde vai estar a eficiência? Parece que é claro que vai ter mais eficiência, então, como o Bruno falou, diminuição de OPEX, etc. Mas depois a gente tem que fazer, entender se ganhou eficiência, olhar como que a gente captura esse valor, porque são tantas custos que estão né, diversificados que a gente precisa depois capturar esse valor. E aí a terceira ponta é, uma vez capturado, e isso é claro, como é que eu repasso isso, né, no final, na ponta final, né? E a instituição incentivar as instituições para repassarem isso, né? Então, acho que tem um momento que parece que vai ser realmente ter eficiência, mas a gente depois tem que botar isso dentro realmente da planilha e depois conseguir passar isso para o mercado, né? Eu acho que não vai ser uma coisa tão imediata, né? Mas a tendência é que tenha uma redução, sim, né? Bom, Até chegamos ao porque, final. só Pode falar. contribuindo aqui no finalzinho, me parece que nessa primeira pegada do Banco Central, um exercício de abstração isso, tá? Do ponto de vista do Banco Central, a preocupação assim, inicial, o foco mesmo foi como é que eu diminuo o meu custo de emissão e de distribuição. Acho que do ponto de vista deles, o paradigma principal foi esse aí. Como é que eu diminuo o custo de emissão e de distribuição? Óbvio que a partir disso, diversos novos modelos podem ser criados, inclusive os que tu citaste, Bruno. Óbvio que é uma hipótese bem interessante, mas como disse o Raul no início aqui da conversa, isso é muita coisa aí que não está se imaginando e que vai poder ser feito a partir da percepção de que isso se concretizou. Mas eu acho que agora esse primeiro micropasso é emissão e distribuição feito de um ponto de vista diferente, com custo operacional muitíssimo menor. Acho que é o foco inicial dessa turma aí. Obrigada a todos. Anderson Bandeira, líder técnico da Digital Assets do Banco Itaú, Cláudio Pinto, gerente executivo do BASA, Johan Milk, CEO da B3 Digitas, Marcos Zanini, CEO da Dynamo, Raul Moreira, conselheiro do Banco Original, Tiago Aguiar, superintendente de novas plataformas da TecBan. Obrigado por todos pela aula, pela participação de todos. E já convido vocês, a Dynamo vai estar organizando aí um evento presencial no final de outubro, e vocês já estão convidados para serem speakers aí com a gente e participarem dessa conversa que continua e vai se evoluindo aí a cada dia, né? Que o Real Digital traga bastante evolução aí para o Brasil e para as empresas de um modo geral. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Agradeço. obrigado. Pessoal. Tchau, tchau. Um abraço a Bom dia. todos. Tchau.